Boa noite, todo mundo. Hoje é a terceira palestra do seminário de Desenvolvimento Humano. Bem-vindo, professor Gassi e Gassi, esse cacique, né? Aliada, né? E hoje vamos falar mais sobre a cultura indígena e cultura chinesa, né? Esse é o objetivo inicial na nossa sala de aula de disciplina de filosofia, né? Na época, pelo ajuda do Assim, passou seu contato de aliada para apresentar a cultura na minha sala de aula para nossos alunos de filosofia chinesa, né? A disciplina. E a lá fui, né? Foi um sucesso muito grande. Alunos aprendeu bastante com esse cultura indígena e faz uma comparação com a cultura chinesa muito interessante, porque tem muitos alimentos que só tem semelhantes, né? A parte de conhecimento de astronomia, parte de filosofia, organização social, como reconhecer saúde, muito semelhante. Por isso, pelo esse motivo, né, a gente fazer esse seminário para também para ajudar o aluno a qualificar mais esse conhecimento. Sim. E também quando a gente já tem uma plataforma muito legal de webinário, né, a gente consegue ajudar mais alunos e divulgar mais conhecimentos. Né? Muito bom. Hoje está muito sorte, né? O Jaci está aqui, a Eliara aqui, vai passar bastante conhecimento para a gente. A gente está muito contente de poder estar com você, né, e o Paulo, neste grande trabalho de desenvolvimento humano no mundo e que está se interessando por buscar fontes vitais para a humanidade. Então, a China dialogando com seus conhecimentos antigos junto com os Guarani, né? Eu tenho um nome só, né, Guarani, que é o Tiati, né? Mas a Iliara, a gente acompanha desde menino, desde o tempo que ela era famosa também como uma cantora. Eu estava mostrando para ela hoje essa fita que está aqui, ela mostra aqui para o pessoal. Sim. Não estou mentindo, ó. Essa foto aqui é dela quando era adolescente, jovem, e ela, 15 anos, ela era cantora de músicas de espiritualidade, né? Eu me recordo que o seu pai tinha uma grande admiração do seu trabalho, e hoje ela é professora, ela já é graduada, é a nossa cacique da mais recente aldeia, né? Yacantorã, né? O que significa Yacantorã? Então, o certo é Yacantorã, que é cabeceiras de águas belas, limpas. E hoje ela está aqui assim, eu vou pedir para que ela tome o lugar verdadeiro dela aqui nessa nossa hora de conversas, né, sobre o indigenismo nos ensinando, as nossas raízes nos ensinando a uma hominização, como dizia o grande Teilhard de Chardin, que ficou muitos anos na China, o colega de Einstein, né, ele dizia que a humanidade integrada com o universo vai aprender a se hominizar, a ser o humano que ela nasceu para ser e ainda não é. Então estamos em plena busca de desenvolvimento de nós mesmos nesse universo. E eu vou pedir para que ela se sente no lugar da minha cadeira e fique aqui no centro das nossas atenções. Pode ser? Por gentileza. Você pode sentar ali. E nós também estamos aqui com uma pessoa que nos ajuda bastante e que é o nosso jornalista do Homo Sapiens, o nosso Instituto Homo Sapiens, e que está ajudando a gente também nesse seminário, né, que é o Leonardo. O Leonardo poderia dar um closezinho aqui, sim. Dar um alôzinho pro pessoal aí todo. Isso. Ele vai estar aqui. Tá aí. Nós tínhamos pensado assim de... Primeiro, acho que é bom falar um pouco da Unisul e esse projeto.
Estamos Porque, aqui na sala do Grupo de Pesquisa Revitalizando Culturas, sim, no campus Pedra Branca da Unisul, sim, né? Que é a Unisul já está com 55 anos como universidade aqui, né? Universidade do Sul de Santa Catarina, no Brasil, né? Porque eu sabia, esse período tem muita pessoa de Índia, Estados Unidos, Portugal, está acompanhando o nosso seminário. Por isso é bom, fala um pouquinho, porque eles não é conhecido, né? E foi bom você lembrar, porque aqui, por exemplo, a gente pode observar, nós estamos com o segundo congresso Revitalizando Culturas e Indigenismo. Estamos buscando já o terceiro congresso, fizemos aqui nesse campus nos últimos 4 anos, e pretendemos dar continuidade a este tipo de troca Sim. de saberes, troca de conhecimentos, e de repente a nossa humanidade recente ela precisa mergulhar na humanidade mais profunda, né, dos nossos antepassados. Eles até nem escreviam, né? Tem um pessoal aqui da Guarani, os mais velhos, quando foi feito o primeiro CD indígena, eles se reuniram para autorizar os jovens a transcreverem em língua portuguesa, em grafia portuguesa. Diziam que faziam isso porque estavam nos ajudando a entender os segredos do bem viver. Por isso que ele está permitindo colocar por escrito as mensagens. Porque eles diziam que quando coloca as coisas por escrito, de certa forma, perde-se a alma das palavras. É verdade isso? É verdade, professor. Eu quero dar boa noite, né, às pessoas que estão nos assistindo. Agradecer o doutor e tal, o professor Jacir, que sempre está junto, né, com nós nessa caminhada, ajudando também a contar um pouco da nossa história, já é quase um Guarani, né, professor? Esquerda, né? Então, durante muito tempo, assim, nossos anos passados, a gente era muito preservado, assim, questão da nossa espiritualidade, porque a gente acredita que a nossa espiritualidade a gente tem que guardar pra gente, né? Mas com o passar do tempo, né, que veio chegando a questão da civilização, a gente se sentiu na necessidade de começar a mostrar, né? Hoje a gente, como eu sempre falo, assim, a partir do momento que a gente permite que o branco, o indígena, ele entre dentro da nossa comunidade, ou que ele venha saber da nossa espiritualidade, é questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência, né? Porque se a gente não tivesse essa necessidade de abrir as portas do nosso conhecimento, né, da nossa vida, a gente não iria fazer isso. Porque essa é uma coisa nossa, é uma coisa sagrada. E nós somos o povo da resistência. Né? A gente resistiu aqui, a zona, a gente veio e hoje a gente se sentiu obrigado a abrir um pouco da nossa vida, da nossa espiritualidade, questão da nossa sobrevivência. Então, como o professor já estava falando, assim, que quando a gente coloca no papel, a gente perde o espírito da nossa palavra, né? Da nossa voz, do sopro da vida, porque o que vale para nós é o que está aqui. Saiu daqui, colocou no papel, ela perde a vida. Então, é por isso que hoje a gente tem muito aquele cuidado, assim, do que a gente vai falar, o que a gente vai plantar. A gente tem muito esse cuidado, né, da conversando hoje, né, com o doutor aqui, que muitas vezes eu levo os puxões de orelhas do Tiaguinho, né, que é o nosso pajé, o nosso líder, assim, você não pode estar falando muita coisa. Mas, enfim, é a questão da sobrevivência. Hoje, eu, como cacique da minha comunidade, a gente se vira como pode. Né? A gente vai em busca, o importante é não deixar a comunidade sofrer. Então, a gente começou, mas também a gente sabe que, olhando do outro lado, são pessoas, né, pessoas maravilhosas, que eu cacique, como doutor,
E a gente sabe assim que é uma força a mais também nesse mundo de hoje, nesse tempo de hoje que a gente vem vivendo, é questão de sobrevivência mesmo, é questão da resistência. De certa forma, para resistir, precisa ter uma fonte, né? Uma fonte de sustentação dos sentidos para a gente viver. E eu estava pensando assim para esse nosso encontro aqui também, de partilhar com as pessoas, esta gastronomia indígena, esta maneira de viver na terra, mas se fazendo embebedar de luz, se encher de luz. Então, como povo na terra, mas em nome do sagrado. E estava lembrando assim, por exemplo, a palavra Deus, né? Eu fui atrás num livro que a gente fez, quem quiser depois eu posso mandar o PDF. Eu fiz um caminho para o curso de filosofia da UNSUL sobre o sagrado nas filosofias antigas até esse momento da pós-modernidade, da era pós-digital. E na antiguidade, então eu fui buscar essa palavra Deus. E a palavra Deus é interessante porque, pensando também na minha experiência de 30 anos aí aprendendo, né, sendo aluno dos guaranis, a palavra Deus, ela já ela vem com a palavra Ju. Essa palavra Ju quer dizer luz do dia. É de onde vem a palavra, por exemplo, para os romanos, eles chamavam Deus de Júpiter. Né? Júpiter. Eu vou mandar um slide para o pessoal também depois, para complementar isso que a gente está falando aqui. É possível, né? Possível. Eu busquei isso aí para deixar para vocês. Então, Ju é luz, é brilho, é claridade, é aquele que criou o céu e a terra. Então, tanto Júpiter, então tem essa palavra, né? Ju, que é luz, e tem o Peter, que vai ser o pai e senhor da luz. No mundo grego vai ter a palavra Zeus, né? Que em grego seria Zeus, e que também vai ter essa mesma fonte luminosa para sentir Deus, né? O dia ensolarado vai sempre trazer essa palavra forte, né? Ju. Hoje, quando a gente fala assim, vou te desejar um bom dia, né? Saiu em português, dia, originalmente significava dizer assim, ó, eu te desejo um bom Deus, ou seja, muita luz inundando todo o seu caminho. Esta visão, que também tem, por exemplo, no mundo maio-azteca, no mundo andino, Sim. toda essa população, que são muitos povos, assim, entre os andinos, os quechuas, a aimara, né? Também aqui no Baixo Andino, os Tupi-Guarani, eles, de certa maneira, não se deixam dar esse tipo de direito. Eles dizem, não, nós também temos o direito de viver na Terra em nome do Sol, em nome da luz. E essa é vamos dizer, o bem viver Guarani, então, ele vem assim, ligado mesmo, profundamente ligado com o Sol, com a astronomia, com o Sol. É verdade? Por exemplo, o nome Guarani vem de que palavra? Como é que é em Guarani? Tem ligação com o Sol? Você podia partilhar isso com o pessoal? Então, na verdade, nós, o povo Guarani, é o povo que mais vive dentro da astronomia, né? A gente segue os astros, a gente nasce, desde que a gente é gerado, a gente já é gerado seguindo o astro. A gente nasce, a gente está diretamente ligado com os astros. O primeiro nome da criança, né, ele vem dos astros. Tem aquela ligação, a gente vive diários.
Eu acredito que até foi nós indígenas que ensinamos a questão da astronomia para o brasileiro, né? Para as pessoas que estudam, que a gente vive isso no nosso dia a dia. Uhum. E até quando a criança vai, tem aquele ciclo de vida da criança, né? Depois que a criança nasce, né? Ele segue uma lua, até ele ter um tempo de vida para ele ir na casa de reza e ele receber o nome das divindades de cima, e muitos recebem o nome do Quaraú, que é o sol, ele é guiado pelo sol, ele tem uma característica, ele vai seguir uma característica do sol desde o momento que ele recebeu o nome dele de Quaraú. Então, é bem interessante isso, que eu até fico assim, contente, né, de compartilhar isso, assim, saber que hoje tem as pessoas que estão preocupadas e interessadas em saber isso, porque hoje a gente vê muito a questão da astrologia, mais do que a questão do romantismo, é muito romantizado isso, e sendo que a gente vive isso no nosso dia a dia, a gente, desde a primeira sopro de vida da criança, a primeira geração, ela é guiada pelos as plantas, as estações. Então é bem interessante mesmo. Desta visão, né, da força do Sol, como se fosse um resumo, né, de todas as outras seres siderais, né, eu aprendi com os Guarani, tive uma experiência interessante, que depois eu vou deixar também aqui nos slides, tá? Sim. Que eu trabalho com os Guarani desde 91. E depois, aí eu era padre. Tá? E eles se tornaram meus amigos e nós ficamos ajudando ao retorno deles para cá. Em sonhos, né, os velhos Guarani sentiram que deviam voltar para os seus lugares sagrados, especialmente para o Morro dos Cavalos. E aí eu tive a oportunidade de poder fazer essa caminhada com os Guarani. A gente estava em momentos de solidariedade forte, e aí eles precisavam também de apoio. Depois eu deixei o sacerdócio, formei minha família, e eles novamente, quando eu voltei aqui para a universidade, então para trabalhar como antropólogo, eles me convidaram, numa das aulas de história, que eu fui visitar a aldeia, me convidaram para fazer um CD. E nesta aceitação, eles levaram eu falei para eles, olha, vocês estão convidando para eu fazer CD, vocês gravar um CD, porque vocês me viam tocar na televisão, etc. Mas eu gostaria que vocês também fizessem algumas... Mostra aqui. Vocês também fizessem algumas músicas para vocês poderem cantar no CD. Pediram um tempo, de uns 3 meses, e aí então vieram com 16 músicas. E aí começa uma história de revelação etnoestética. Através deste CD, da forma como foram ouvir as músicas, fazer as músicas, os nomes que deram, que batizaram cada um dos CDs, vocês vão ver depois também as letras, foi assim uma revelação fantástica, de tal maneira que eu pedi para eles, na primeira gravação, que eles gravassem e fizessem tudo sozinhos. E aí, para fazer a gravação, eles tiveram que também, eles se deram o direito de criar o coral, de criar as roupas do coral. E é esse material que hoje eu vou deixar também para vocês aí como testemunho impressionante disso que a Eliana acabou de dizer. É um povo mergulhado constantemente em Deus, no sagrado. Tanto é verdade que na hora de fazer a transcrição das letras, eles aceitaram porque aquelas músicas que foram ouvidas e que foram gravadas, dizia o velho xamã, dizia assim, olha,
Deus mandou a gente gravar isso e passar para todo mundo e colocar na língua do não índio, para que ele aprenda o que é de verdade que ele deve fazer no mundo. Então essa foi a razão de se sentir falando em nome de Deus. E ainda diziam assim: as nossas canções não são longas, são curtas e muito repetidas, para que a gente possa ficar com o essencial. Então, o título do coral, como é que lê direitinho aqui? O que quer dizer coral? Renascer do sol, que seria a face do sol. O renascer do sol. E eles diziam assim: nós demos esse nome para o nosso coral, essas músicas, porque nós estamos nos sentindo renascer aqui no Vale do Maciço. Quando fomos fazer a gravação do primeiro CD, tu não acredita o que aconteceu. Deu certinho no dia 22 de abril do ano 2000. Ou seja, o dia que foi invadido o Brasil e esses povos, de certa forma, foram invadidos e violentados. E naquela era uma manhã de sábado, no dia 22 de abril de 2000. Parecia que a gente ali estava lavando a roupa suja da história. E essas músicas, elas foram depois transcritas, né? E deste primeiro CD. E esse nome que eles se deram também, né? E tem uns 3 vídeos que a gente também vai colocar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Senão a gente colocar no YouTube. Né? Porque ainda não estou mexendo bem como entrar essa plataforma. Mas pode deixar, eu vou conseguir fazer. Vai conseguir? Aí, olha, vocês vão ver como é uma revelação inteligente, profunda e, sobretudo, de uma coerência fantástica. As letras todas que aparecem nesse primeiro CD. O primeiro CD, o primeiro CD, ele teve o nome de Mboraí Maraí. Mboraí Maraí. Canções sagradas. Canções sagradas. Cantos sagrados. Vou adiantar para vocês que aí, quando a gente começa a conversar, tem que ir a noite inteira, né? Então, hoje, a gente pode deixar assim, né? Esse primeiro CD. O segundo CD, só vamos dar os nomes para eles. O segundo CD, olha só. Onde é que está? Você pegou os CDs de volta? Ah, não, está aqui. Desculpa, pessoal. Eu acho que é emoção. O segundo CD. Olha só o sobrenome do segundo CD. Aí, Teri. O que quer dizer Teri? Aqui nesse caso, nome, identidade. Sagrado. O segundo CD veio depois de 2 a 3 anos. Eles foram para o Xamã e o Inácio, né? Eles combinaram com a comunidade e foram para a floresta aqui perto e viram a onça. E ao ver a onça, eles ouviram então as músicas que eles deveriam depois compor com os outros ali na Maciço. E aí saiu o segundo CD. O primeiro era Cantos Sagrados, o segundo veio também Nome e Identidade Sagrada. Veio novamente o sobrenome sagrado. Assim, o Miguel está mandando um abraço para ti. Ah, meu Deus. Miguel Perkasevski. Que saudade de você, meu irmão. Ele foi meu aluno em 1976, no Paraná.
numa escola que a gente tinha lá. Agora vamos ir para a sala de aula de novo. Olha aí, meu irmãozão, que emoção, meu irmão. Um abraço grande também para você. E saber que você está na nossa roda, com toda aquela sua família maravilhosa lá de Quatro Barras. E eu me recordo bem da família deles, porque o irmão dele voltou para Nhanderu muito cedo. Voltou muito cedo para Nhanderu. E foi uma das primeiras pessoas que, como padre, eu rezei para ir para o céu. Era jovem, mas sabia sofrer de uma maneira assim, resistente àquilo que você estava dizendo. Mas que bom, Miquel, agora vamos estar na sala de aula de novo, né? Vamos lá, vamos continuar assim. Aí. Então, depois a gente vai poder aprofundar esses aspectos, mas o que eu fiz vários estudos sobre esse CD. Porque aí aqui nesse CD, além dos conteúdos que vão falar sobre a identidade de cada pessoa, né, da importância de cada pessoa, esse CD, ele rompeu com 250 anos de proibição do uso da língua guarani no Brasil. Nós fizemos, para cada música, fizemos o livro, sim. Aí nós fizemos também as partituras e mandamos para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sim. Para os direitos autorais deles. E de lá veio uma cartinha dizendo para a gente que era a primeira vez que na Biblioteca Nacional se registrava uma obra em Guarani, depois da proibição, de 1755. Então, parecia que o Guarani realmente estava querendo refazer a história. Olha aqui, ó. Olha, se você pegar as imagens, os lugares onde foi feito, tudo isso aqui tem uma decisão dos enviados. Olha o que está aqui no centro. O que é isso? A luz do sol, bem no centro do livro. Sim, sim. Eles não aceitaram fazer a gravação com imagens de um sol assim que fosse fotografado em algum lugar. Não. Eles queriam cantar para o sol nascente. E aí fomos lá para a beira do oceano, às 5:20 da manhã, um frio danado, 31 de julho, sabe? E nós temos o making of para mandar para o pessoal também depois, para colocar aqui à disposição dos nossos estudos. E aqui está o pessoal fazendo aqui a gravação. Vamos mostrar de repente já dá para mostrar para o pessoal. Isso, tá para mostrar. Pode explicar. E aí tem 3 pequenas gravações, mas a maior delas vai acontecer que até às 7 da manhã a gente não achava o tal do sol. Cadê o sol? Estava tudo nublado como está aqui. E vocês vão ver então uma coisa muito interessante quando fomos fazer a edição, os Guarani que fizeram a edição aqui no Sul, estavam aprendendo a fazer edição. Chega um momento que vocês vão ver assim, lá no vídeo, o José, que guiava a diretora do filme, disse: coloca a câmera na água, porque o sol já beijou a água. Aí colocaram a câmera na água e tudo ficou iluminado. E a gente vai ver assim no vídeo, esse momento em que o sol, que a gente estava esperando lá no horizonte, ele já estava ali há muito tempo, os Guarani já estavam dançando para ele há muito tempo, e a gente estava achando que ele devesse aparecer lá atrás da montanha. Sim. Então, esta espécie assim de coerência, né, onde o grupo só aceitaria fazer o vídeo para o sol do jeito que ele deveria. Então, esta presença do sol, né, do Guarani, ela foi tomando o corpo
em todas as obras que a gente foi ter. Essa aí foi a obra maior, assim, porque a identidade das pessoas passa a ser iluminada pelo sol, né? Então, eu até queria refazer aquela pergunta, né? Como é que o nome Guarani, né? Eu estava lembrando daquela cena das nossas mães iam quarar a roupa, colocar a roupa dentro do sol, né? Quarar a roupa quer dizer colocar diante do sol, né? Como é o nome Guarani também tem a ver com o sol, não é? Guarani, porque de Guarani, para nós fomos aprendendo esse Guarani que foi embora, né? Porque o Brasil falou Guarani, a língua Nhancatu, até 1750. Aí tem essa proibição de nome, de uso da língua, de uso de nome, de uso de rituais. Tudo isso foi proibido em 1750. Na verdade, o diretório é de 1755. E aí nós refizemos essa proibição, vamos dizer. Vocês, claro, tem uma série de resistências, né? Estão se organizando, reorganizando, né? Mas essa palavra Guarani, na evolução do nosso, vamos dizer, nosso mau jeito de falar o Guarani, foi dando o verbo quarar, Guarani, Guarani, Guaraí, não é? Então, o nome de vocês, original, está ligado com o sol. É isso? Com certeza, por causa que a nossa língua Guarani, hoje eu estive com a Rosana Band, né? Ela esteve lá na minha veia, visitando, e a gente conversou muito sobre essas mudanças de adaptação, de você pronunciar as palavras, né? Por causa que quando o povo não indígena chegou a encontrar os Guarani, né? Que poderia ser os Guaraí, né? Talvez, né? Imagino eu também. Só que como a gente se identificava, as pessoas elas vão mudando. Tipo assim, você pode falar de uma forma, o outro pode falar de outra forma, e as palavras foram se modificando. E com certeza tem a ver com isso. Quando a gente escuta vocês falando Guaraí, né, a gente logo liga assim com o sol. Povo do sol, filhos do sol. Essa maneira de ficar em torno do sol, né? O que a gente então observa nesta obra de arte que foi esse segundo CD. Né? Até tem, eu queria deixar uma coisa assim também bem entusiasmada, agora, conforme a gente vai falando, começa a aparecer as coisas, né? Tem a questão até tem aquela coisa do índio carijó em Santa Catarina. Uhum. Aí, numas conversas assim, com colegas da universidade mesmo, né, que eu estudava assim, nessas pesquisas, que o carijó, a palavra carijó, ela não é carijó. É o Parauedjó. Edjó. E qual a história? Porque a história, né? A história vem assim, que nós acreditamos que além do mar é a nossa terra sem mares, né? É para lá que iremos e é nisso que a gente acredita. Tudo que acaba aqui, minha alma vai para lá, para a terra sem mares, que é além dos oceanos. E antes dos portugueses, das caravelas invadir o Brasil, a gente sempre está naquele ritual que o Guarani ele faz a apresentação, ele dança para Nhanderu. Fazia ritual de rodas, mulheres dançando. E fazia aquele canto de Caraúra, Caraíjo, que venha o Caraúra além dos oceanos, né? Na beira da praia. E num desses cantos que eles estavam falando do Caraúra, cantando e rezando, apareceu as caravelas, onde eles achavam que era Deus da Terra Sem Mares, que estava vindo para levar eles.
E eles se reuniram para receber Deus, que não era Deus, que eram os invasores que estavam vindo. E como o branco, ele dá um nome conforme ele vê também, né? Ele começou a chamar o povo Carijó. Ele não sabia pronunciar qual era a língua. Aprender mais uma história. E aí ele falava o Carijó, o povo Carijó. E hoje, Santa Catarina, ele se nega a conhecer o povo Guarani, que é o original daqui, né? Dizendo que o povo Guarani, aqui, o povo original são os Carijó, que são os mesmos Guarani. Como essa má informação, né? Sim. Tantas outras vão ser modificadas agora. Por quê, né? Porque o próprio Guarani vai falar de si. Os nossos livros de história são feitos por pessoas até que são pesquisadores, que têm boa vontade, mas que precisam voltar a ser alunos deste povo que ficou praticamente 250 anos proibido de falar de si, de falar dos segredos daqui, das medicinas daqui, não é? E quando eles permitiram que fossem feitas as músicas do Guarani para passar para nós o sentido do bem viver, e esse aí é o terceiro, né? Que aí nós já vamos terminar falando dele, porque aqui tem os cantos sagrados, né? Que vai o primeiro CD é interessante, porque os cantos sagrados você sobre fala muito da terra, assim. Fala do oceano, fala dos parentes da natureza, dos animais. É muito interessante. O segundo CD, aquele ali, vai falar sobre as relações que tem na comunidade. Cada vez que eu escuto e leio assim, as músicas do segundo CD, eu aprendo assim, sobre a identidade guarani. Então, tem um repertório imenso de verdades sobre o nosso modo de viver nos trópicos e no Baixo Andino, que a gente desconhece. Então, eu estou há 30 anos, mas parece que foi ontem à noite que eu comecei a aprender, e agora, depois de 30 anos, cada vez assim que eu faço perguntas, os Guarani me ensinam o que eu já sabia, mais um pouquinho. Como é que é o nome disso? Não é, o Guarani não é que ele mente, é que ele dá a resposta conforme a pessoa pode escutar, né? Conforme Landeru. Conforme a pessoa recebe a palavra. Porque aí o teu pai, o Adão Caraí, que está aqui, né? Tá? Ele dizia que o pessoal achava que o Guarani estava mentindo porque um disse uma coisa, o outro disse aquela coisa mais um pouco. Como é que é? Então, eles têm um esquema muito sábio, chamado Tchecoré. Né? Para a mesma pergunta, você tem que ouvir o que Deus quer dizer para aquela pessoa, não é? Como é que é, né? Só digo o que puder dizer, tá? Na verdade, assim, são tantas perguntas, né? Mas só que quando você faz uma pergunta, você tem que estar preparado para você ouvir. Você não se faz uma pergunta, jogar uma pergunta ao vento se você não está preparado para ouvir. E aí, se você não está preparado para ouvir a pergunta que você fez, você vai entender ela de uma forma errada. E o dia que você estiver interessado mesmo em saber a pergunta, diz, não, hoje eu estou preparado e eu vou perguntar e eu vou ouvir. Aí você vai ouvir, ele pode contar de várias das formas, mas você vai entender o que realmente é a pergunta que você fez. E numa pergunta você pode ter várias respostas. E aquele título daquele livro que fizeram no livro Portugal, antes de vocês estudarem lá, né? Há quanto tempo que tem a graduação?
Esse é o bom. 12 anos? Não, É 2006. não. É bem menos. Eu acho que a alimentação começou, acho que vai para 8 anos agora, que já está. Posso complementar uma coisa? Porque para esse até na terça-feira eu vou agradecer minha amiga, ela é Yala, ela também a profissional na universidade, né? Ela explica essa questão da redundância, dependendo do que a gente entende, e eles respondem como uma organização de conhecimento de pouco diferenciados, mas eles pode ser conhecimento essencial sobre o de redundância. Sim, sim. Esse é mais ligado com linguagem falada, né? Porque na linguagem falada, quando não falar escrita, ele pode articular de uma maneira diferente, mas depois pode ser o mesmo assunto. Então, essa é uma redundância. Eu acho que vai até muito mais profundo que a redundância, sabe? É isso. Porque, na verdade, a medida do sentido, a profundidade do sentido, Sim. diante dos mistérios do viver, cada vez que a gente vai procurar uma resposta, Sim. a gente consegue aquilo que já tinha percebido antes. Sim. E depois, cada vez, vai descobrindo mais. O mistério, os gregos chamam isso assim, um pouco de mistério, que não é uma coisa que não se mostra, mas que se mostra e se esconde ao mesmo tempo. Conforme a idade você vai descobrindo, conforme a necessidade você vai descobrindo. É como beber água de fonte, nunca acaba. É igual, eu não lembro, eu não vou conseguir lembrar o nome da pessoa que uma vez estava me contando. Um pesquisador, não sei se não foi a pessoa mesmo que falou, não lembro, que sentou com um xamã para fazer pesquisas. E ali o xamã ia falando, ele ia escrevendo tudo que o xamã ia falando e tal, né? E aí ele escreveu tudo. Aí o xamã olhou para ele e falou: você já fez uma pesquisa, você escreveu? Sim, eu fiz, foi para casa. Depois ele voltou de volta lá, com o mesmo que ele tinha escrevido, ele falou assim: eu não entendi aqui. Tá? Aí ele falou assim: então tudo que você escreveu aí não está valendo nada, que já morreu. Porque você veio, você escreveu, e você não estava preparado para ouvir as perguntas, e você escreveu tudo errado. Aí ele falou: mas e agora eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que falar. Ele falou assim: se você ler de novo e você, mas ler com aquele pensamento de você receber a palavra e entender, você vai entender. Eu estou ainda dando um pouquinho, por exemplo. Se a gente fazer cálculo de tempo, a gente pode calcular pelo Sol, a gente pode calcular pela Lua, a gente pode calcular pelo Rio do Sul, ou África, gerações, mas cada cálculo, né, é mais cálculo diferente, vinculado com a vida na Terra, já mostra resultado de pesquisa diferente. Esse é tudo conhecimento. Se a gente colocar só mostrar só um cálculo, está acabando o conhecimento, fica fechado. Não consegue mostrar o resto. É poliédrico, né? Por isso que sempre a gente pode ver de um ângulo diferente. Essa é a beleza do viver, né? Essa é a beleza do viver. Mas aquele livro que escreveu, disseram, o povo guarani é o povo das divinas palavras. Como é que é isso? Né? Eu vejo, por exemplo, que no Petanguá, que inclusive a gente vai mostrar algumas imagens ali nos slides, no Petanguá, que está sempre assim, nas conversas, nos nossos encontros, existe um falar depois que você, de certa forma, entra em sintonia com Deus através do Petanguá. Então, o povo guarani sempre me deixou assim, emocionado com uma coisa. Ele fala pouco, está dizendo muito. Quando eu comecei com eles na Orionópolis, foram os primeiros encontros, tinha o pessoal da Federal, da Antropologia, e nós da Orionópolis. Aí vinha lá
o Silvio, vinha o seu Augusto, vinha o Darcy Jimenez. E aí a gente fazia uma pergunta para eles ficavam discutindo em Guarani um tempão em Guarani, e conversavam. Aí eles iam dar a tradução para a gente. Sabe o que era? Na época era um telegrama. Hoje é um tweet. Tem uma frase, resumia aquela conversa que às vezes levava uns 5, 6 minutos de discussão. Então, para falar com o não índio, o Guarani, ele condensa, ele diz só o necessário, porque ele está falando em nome de Deus. Seria isso? Sim, porque o português, ele inventa muita palavra. Ele inventa muita palavra, sendo que ele consegue falar. Né? Por isso que a palavra tem que ser sentida, né? Ela tem que ser recebida. Um exemplo, né, que eu vou dar o nome da minha aldeia, né? Que é Uruaporã. Da maneira que eu falar, que você receber a palavra, você vai entender o que eu estou falando. Se é água limpa, ou é água clara, ou é água bonita. O porão é uma palavra só. Mas se você recebeu a minha palavra, você perguntou e eu falei, você conseguiu se conectar com o que eu estou falando, você vai entender. Se eu falei bonita, ou clara, né, ou boa, ou limpa, que é uma palavra só que se resume. Por isso esse é muito interessante, viu? Por isso eu estou bem interessante em pesquisar, porque o mandarim, o mandarim chinês, quando ele no ideograma, ele também é uma palavra. Por exemplo, meu nome é tal, significa onda do mar, é uma palavra. Eu acho que esse é muito legal, esse momento você está explicando. Ele é uma desenho, ele já tem vários contextos de conhecimento do tempo. Esse é muito interessante. E a nossa palavra, ela toda palavra que sai daqui, ela tem uma espiritualidade. Né? Já tem um contexto. Isso, tem um contexto e vai dar conexão. Entendi. Da conexão que eu tenho contigo para a gente se entender. Entendi. E o povo guarani ele é muito desse. Por isso que para fazer uma tradução não se traduz. Sim, esse eu acredito bem na segunda palestra, né? Na linguagem e saúde, né? O Luciano Roberto Pacheco explica, né? Quando a palavra portuguesa é fonológica. Quando fonológica, né? Esse tipo de codificação junta várias palavras fazendo um conceito. Né? Mas o próprio, por exemplo, igual você está falando, a linguagem Guarani, ele também uma palavra já tem muito contexto dentro, mas é só uma palavra. E a mandarim também, é uma desenho, mas tem um contexto. A gente tem, por exemplo, usar várias palavras portuguesas para traduzir, ainda não é, algum vezes também não é a mesma coisa. Por isso, realmente, esse é o meu objetivo, porque quando eu ensino a medicina chinesa no Brasil, eu percebo esse uma grande dificuldade de aluno brasileiro. Quando ele fala linguagem em português, ele não tem essa base de conhecimento chinês. Por isso, por exemplo, ele entende a medicina chinesa como uma forma. E também muitos livros de tradução, a gente vê igual você está falando. Esse o que eu estou percebendo, o que a pessoa explica agora para vocês. Você diz, semelhante, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa igual o aluno aprender medicina chinesa. Ele não está a mesma coisa. Mas a dificuldade é tradução. Por isso, esse também é um objetivo, né? Quando aqui no Brasil já temos cultura indígena aqui, Guarani, eu coloco na sala de aula, ele começar a facilitar alunos compreender. E também esse também é meu objetivo, esse palestra, a gente para nossos alunos, a gente amostra dificuldade. Mas quando o aluno entender por que é difícil, a gente vai para a origem, para entender, para conviver, e fica fácil entender. Então, por que tem que ir volta para a origem de astronomia, o Sol, a Lua, as constelações?
porque esse é a origem do conhecimento. Então, você, por exemplo, aí é outra grande dificuldade. Por que aluno não consegue entender tradução? Porque a nosso ensinamento pedagógico de escola fundamental, ali na educação superior, não tem conteúdo de astronomia. E também na vivência da vida, na vida pessoal, por exemplo, nosso aluno desligou, né? desligou. Mas agora, por isso, esse fala da Eliana é muito importante. Né? Esse, por exemplo, na cultura indígena de criança, ele ganha nome, ele já vivência como natureza, ele já é uma educação. Sincronia com o universo inteiro, isso, né? Isso. Por isso, é fácil entender. Porque é uma convivência. Mas para nosso aluno formado na faculdade, ou está na faculdade, quando ele não tem base, por isso ele fica difícil entender. Já estamos chegando ao final, né? Até às 8 horas é isso? Tranquilo, o mais importante é a gente complementar o conteúdo, né? Na verdade, sobre a Terra Sem Mares, né? Nós temos todo um histórico aqui de aprendizado através das nossas semanas culturais lá no... Antes de mexer com essa parte, eu queria terminar mostrando assim que os povos, assim, até comentando com a gente, sabe? Quando a gente dança, a gente canta, a gente pinta, a gente faz alguma obra artística, de certa maneira ali a gente está tentando mostrar o sentido que a gente tem para viver. E o terceiro CD que foi feito foi 10 anos depois. Tá? Eu vou me focar nele, porque depois tem os outros argumentos que a gente pode fazer um outro dia, de repente. Né? Sobretudo sobre a Terra Sem Mares, as nossas experiências com o professor Germano, né, de astronomia. A gente tem uma série de outras experiências que nós fizemos aqui, que a gente pode depois repartir, vamos deixar com vocês. Não vamos falar, mas vamos deixar aí, né? Num segundo momento. Mas eu não queria perder a oportunidade de observar o terceiro CD que foi feito. Foi muito interessante, porque ele também foi todo definido em essa obra de arte. E tudo que foi feito nele foi a partir da definição dos Guarani. Os Guarani faziam tudo, a gente só ajudou a criar equipamento, transporte, essa coisa. E aí, eles, o dia da gravação, eles trouxeram o nome do terceiro CD. Porque todos os nomes foi na hora, assim, da gravação. E o terceiro CD veio com o mesmo sobrenome. E Cherokee. Danças sagradas. O primeiro foram cantos, que trabalhavam a natureza, tudo que não tem. O segundo foi nome sagrado. Trabalhou a identidade, as relações políticas. Me recordo que trouxeram até o Cepete e Araju também, trouxeram os heróis. Assim. E no terceiro, então, veio uma série de revelações fantásticas, mas a maior é essa que está no próprio título. Danças sagradas. De tal maneira que era lá para 2010, e lá na China estava acontecendo o quê? As Olimpíadas da China. 2010? 2009, 2010. 2010, Olimpíadas. Olimpíadas da China. Sim. Sim. E aí o pessoal terminou de fazer o CD e tal, aí organizou assim, as imagens com os nossos alunos aqui da Unisul. E aqui na música que estava no centro de tudo, Cherokee, Maranhão, eles disseram, a gente tem um pedido especial, que a tradução desta música não seja só em inglês, que a gente sempre fazia, em espanhol, transcrição, claro, em português, mas pediram que fosse em japonês e em chinês. E na língua mandarim, está aqui. Ó.
Mostra para o pessoal. Sim. Depois a gente pode mandar para vocês, né, essa cópia aí, direitinho. Sim. Esse CD tem banda? Esse CD, nós conseguimos na época fazer, os outros chegaram a 1.200, 3.000 Sim. cópias Sim. que eles ofereciam para as pessoas. Esse aqui, nós conseguimos fazer só 200 cópias até hoje. Certo. Mas agora que a gente está assim, descobrindo assim, né, toda uma beleza que tem cada vez que escuta, né? Então, eu estava me lembrando aqui, sabe, de uma coisa. Eu também trabalhei na África há certo tempo. E na minha vida também sacerdotal, né? Eu tive que aprender a tocar violão. Porque parece que aquela verdade que você não dança, não chegou no seu destino. Então a verdade que não se transforma em beleza, olha só, toda enfeitada, né? Dessa beleza. Você tem quantos filhos? 2. Tem 2 filhos. Qual é a idade deles? 2 filhos adolescentes já. Tem um de 15 e outro de 11. É uma menina, né? Parece que nem nasceu ainda. Obrigada. E no mundo Guarani, até hoje, mesmo na época que o pessoal ficava na beira da BR até chegar no ponto de buscar as terras novas, né? Agora conseguimos, depois de 2007, conseguimos quantas terras aí com o dinheiro de indenização do Banco Mundial pela duplicação da BR? Conseguiu quase 10 terras. 10 terras novas foram devolvidas. A única em Santa Catarina que não foi comprada é do Morro dos Cavalos. Santa Catarina está para cumprir isso aí, devolver esse morro sagrado, né, de onde se vê a terra sem mares do oceano. Essa é uma expectativa. Agora, mesmo naquelas épocas difíceis, nunca vi o Guarani rezar sem dançar. Sempre estava dançando. Como é que é isso? Será que é como na África? Na África eles dizem assim, ó, eu danço, então eu vivo. O nosso corpo, ele é feito, o nosso corpo é sagrado, ele é feito para se movimentar. E se o meu corpo é sagrado, ele é feito para se movimentar, como que eu vou adorar, né, Deus sem movimentar o meu corpo? Então, todos os nossos cantos, nossos rezos, ele é feito com danças. Porque o nosso corpo ele é sagrado e ele tem que se movimentar, ele tem que estar em movimento. Então, cantora, né? Então, vamos cantar então. Vamos terminar. Bom, nesse CD, quando a gente foi gravar, inclusive foi lá também em Maruí, né? Lá naquele rio. Maravilhoso. Essa aqui dos chineses também foi fantástica, né? Sim, agora eu vou passar para o mandarim pré-histórico, né? Esse é mais legal ainda. Então, tem uma versão bem melhor. Aí eles fizeram uma música para terminar, que era para a gente gravar com eles em Guarani. Eu não falo Guarani. Eu não me dei o direito de aprender Guarani para não estragar o Guarani, sabe? Porque eu acho que para chegar numa língua de um povo assim, você precisa estar muito profundamente mergulhado espiritualmente. Então, talvez agora que eu fiz os meus 70 anos, viu, Miguel? 70 anos de ascensão, eu estou com uma sede de realmente, novamente, mergulhar no Guarani. Mas aí eles cantavam para a gente, pediram para a gente gravar com eles aquela música, feita para o não índio aprendendo a dançar a vida com o Guarani. Era mirinha e Yamereko, Chondariorubicha, Chondariorubicha, Morai, Ojapó, Morai, Ojapó, Ruiai, Ruiai. Nota? 10. E eu
queria te fazer uma homenagem ao teu povo, uma homenagem ao povo da China, a todos os povos originários, porque nós tivemos agora no dia 13, 11º aniversário da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Originários. E levou 20 anos para chegar nesse consenso. Foi a mais tardia obediência feita nesses 70 anos dos direitos humanos, de 1948, 12 de dezembro. Foi quando eu fui fecundado, então a gente está com 70 anos. Né? E então tem esta caminhada, né? A humanidade, só no século XXI, ela obedeceu ao artigo 27 da Constituição. Primeiro em 2001, quando se fez a Declaração Universal do Direito à Diversidade Cultural. As culturas são diferenciadas, porque isso é a riqueza maior que a humanidade tem. Para as mesmas necessidades, colocar receitas diferentes. Então, foi uma obediência demorada, em 2001. E teve aquela tragédia em Nova York, lá, do World Trade Center, e aí ninguém ficou sabendo dessa notícia. Então, só em 2007 que o mundo escreveu, reparando, inclusive, os povos originários. Nós temos aqui um livro de declaração, nós vamos, no Homo Sapiens, mandar para as pessoas que quiserem, nós temos o PDF, né? Então são materiais assim que a gente tem, tem parte que é dos guaranis, como direitos autorais, como esses aqui, quer dizer, qualquer venda que se faça, por exemplo, de um CD como este, os direitos autorais são todos deles, né? E direito patrimonial também, né? Como é que vai vender, etc. Então, eu tinha pensado assim, também de fazer uma homenagem a certos brasileiros que aprenderam a ter alma de Guarani. E tem um grande humorista chamado Arnaud Rodrigues, ele escrevia as piadas do Chico Anísio durante mais de 30 anos. E eu me recordo quando fui em 86 estudar na Itália, essa música era tocada em italiano no Radinho Pida. E eu me emocionei. E aí tem um refrão muito bonito no final, fala do velho índio do Uruguai. A música é muito bonita, porém ela é grande, então eu queria assim, agradecendo esse manto que trabalha com a gente. Se vocês permitirem, eu queria homenagear, né, os nossos povos, cantando o refrãozinho deste grande artista. Pode ser? Conheci um velho índio do Uruguai, que há muito já foi onde a gente nem sabe se vai. Deixa eu pegar esse, é o início, vou pegar outro. Eu aprendi com o velho índio do Uruguai, que fez e que faz coisas índias que o branco não faz. Ele disse que a estrela d'alva, assim que sai, é hora de falar ao filho em nome do pai. E disse que o mar para na areia, e disse que fome de amor, só o amor é que serve de ceia. Disse que o mar para na areia, e disse que fome de amor, só amor é que serve de ceia.
Pegava a astronomia indígena, né? Sim. Estrela d'alva. Se possível, também eu vou pedir uma ajuda para nossos alunos, né? Para esse conceito de interações relacionado com considerações. Pode explicar um pouquinho? A orientação de Cruzeiro do Sul, né? Pensando na cultura guarani, né? Como a gente apresenta. Das quatro gerações, Sim, né? sim. Os 4 luas, né? As 4 luas. Então, a gente usa as 4 gerações, né? Que é aquele símbolo, que é nosso calendário sagrado. Eu não tenho nenhum agora para me mostrar aqui. O Adiacá. Deixa eu tenho aqui. Acho que a gente não vai ter nenhum.